A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago mais um vídeo especial das nossas lições bíblicas, da nossa classe de adulto, a nossa 10ª lição, que tem como tema o ministério de mestre ou doutor. Com certeza vai ser muito importante nós termos essa ideia de como é desenvolvido esse ministério no meio da igreja do Senhor Jesus. E haja vista que hoje, no meio de tantas pessoas que têm tido tantas informações, têm buscado tanta sabedoria, ainda há uma carência muito grande de mestres e doutores que de fato ensinem segundo a vontade do Senhor nosso Deus e não segundo aquilo que ele pensa ser certo ou errado. Então eu te convido a vir comigo nesta lição. Porém, eu quero lhe desafiar a vir comigo, mas porém antes, a se inscrever no canal, a acionar o sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe. Vem comigo, vem ser abençoado, venha contribuir também para que esse ministério do estudo da palavra possa crescer cada dia mais. Deus te abençoe. A nossa lição tem como texto áureo dizendo assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Vale ressaltar aqui que aqui tem um grifo do autor do texto, ele grifou aqui porque ele suprimiu parte deste versículo. A verdade prática vai dizer: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são, por ele, chamados para edificar a igreja de Cristo. Quem exerce o ministério de mestre ou doutor na igreja, ele não deve exercer para um benefício próprio. É claro que aquele que faz o investimento no seu ministério, na sua forma acadêmica, no seu bacharelado, no seu mestrado, no seu doutorado, é claro que ele deve ser reconhecido por isso. Mas, a princípio, o nosso dever, o nosso compromisso deve ser com o ensino da palavra do Senhor nosso Deus. Se Deus lhe chamou como mestre ou doutor na igreja, faça, mas faça seguindo o modelo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, a verdade prática vai dizer: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja. Então, temos que edificar no nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos 13, versículo 1, Romanos 12, versículos 6 e 7 e Tiago capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por quê? Porque uma vez que você ensina, você está conduzindo as pessoas. Então, se você ensinar e conduzir de forma errada, você vai ser culpado caso a pessoa tome caminhos que venha levar a distanciar da presença do Senhor. Então, você tem um compromisso de ensinar, e ensinar segundo o que a Bíblia está estabelecendo, e não aquilo que você pensa ser o certo. Qual é, então, o objetivo geral da nossa lição? Retratar a missão do ministério de mestre. Temos 3 objetivos específicos. Primeiro, apresentar que Jesus é o mestre da Galileia e mestre por excelência.
identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século, apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Vamos então entrar na nossa introdução pedindo a Deus que abra-nos o entendimento para que nós possamos trazer uma lição esclarecedora aos amados irmãos dentro desse tema que é muito importante. A introdução vai dizer assim: o ministério do ensino da palavra é fundamental para a igreja exercer o discernimento no que tange o tempo em que vive, ou seja, o contexto local em que nós estamos inseridos. Esse contexto local, ele vai dizer de culturas, teologia, filosofias e etc. Então é importante a função de mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Nós precisamos buscar em Deus o conhecimento por meio da palavra, buscando sempre se aprimorar a cada dia. Nós não podemos ter dúvida quanto à doutrina que nós ensinamos. Então eu preciso conhecer a doutrina que eu ensino para que as pessoas, ao receberem essa doutrina, elas também se sintam seguras com o ensinamento que estão recebendo por parte do Senhor nosso Deus. Então é indispensável, fundamental, que nós ensinemos com clareza a palavra do Senhor. Quando nós lermos o texto bíblico, é muito bom nós termos, por exemplo, uma compreensão do contexto da época, o pano que é chamado o pano de fundo daquele texto, daquela apresentação, por que o apóstolo falou daquela forma, por que está escrito daquela forma. Conhecendo o pano de fundo, a cultura da época, fica mais fácil para nós até contextualizarmos para os nossos dias também. Isso sem viajarmos, né? Porque infelizmente tem gente que viaja demais. Encontra cada coisa na Bíblia que quando você olha, você não vê nenhuma base bíblica para sustentar aquele pensamento daquele ensinador ou daquele pregador. O que nós precisamos é ter o nosso ensinamento pautado com base nas Escrituras, ok? O nosso primeiro ponto vai dizer assim: Jesus, o mestre por excelência. Isso não temos dúvida alguma. Diz assim: o mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas, diferente dos escribas. Ele ensinava como quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus. A verdade saía dele. Sem forçar, meu irmão. Jesus não precisava forçar para que a verdade saísse, para que o poder saísse. Porque ali estava a verdade. Ali estava o poder de Deus sendo manifesto na vida daquelas pessoas. Duas situações aconteciam quando as pessoas ouviam o Senhor Jesus. Duas situações. Ou amavam ao Senhor Jesus ou odiavam. Aqueles que tinham dependência dele amavam. Mas aqueles que tinham medo de perder as suas posições diante da sociedade faziam o quê? Odiavam. Levantavam falso testemunho contra ele. Por quê? Jesus confrontava todos eles com o poderoso ensino da palavra do Senhor nosso Deus. Ao ensinar a palavra de Deus, ao falar a palavra do Pai, ele falava com autoridade. A sua mensagem, ela trazia, ao mesmo tempo que trazia impacto à consciência daquele que estava acomodado, ele trazia também paz
aquele que está vivendo algum tipo de turbulência na sua vida. Esse era o ensinamento do Senhor Jesus, que falou lá há 2000 anos atrás, mas hoje continua tendo o mesmo poder. Hoje, a palavra do nosso mestre continua fazendo a diferença na nossa vida. Tem sido assim? Pregue, ensine, seguindo o modelo do mestre maior por excelência, que é Cristo. O mestre divino, no 2. Em visita a Jesus, o mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum no seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Ele vai chamar Jesus de mestre. E, na verdade, quem tinha título humano de mestre era ele. Por ser um fariseu, por ser um frequentador da sinagoga, ele que tinha esse título de mestre. Mas Jesus não recebeu título de mestre humano, por homens, por academias humanas, mas ele vem trazendo esse título da eternidade, por ser ele o nosso grande Senhor, aquele que ensina como nenhum outro. E Nicodemos vai reconhecer em Cristo essa sua qualidade especial de mestre, de alguém que ensinava como nenhum outro. O mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus! Os judeus nunca iam ver o mestre se vestindo de servo para ensinar. Pelo contrário, ele teria sempre servos para fazer essa atitude, ter essa atitude. E não o mestre tendo essa atitude. Quando Jesus faz isso, Pedro não vai aceitar de imediato. A ponto de Jesus falar: olha, Pedro, é necessário que eu faça isso para que você tenha parte comigo. Aí Pedro então fala: então, Senhor, então me lava por completo. Mas Jesus fala: Pedro, não precisa. Jesus vai dar uma lição de humildade muito grande, que os discípulos, se aplicassem nas suas vidas, teriam um crescimento espiritual muito grande. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era o mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. E isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito de vida. Era algo que iria fazer diferença na vida daqueles homens, daqueles discípulos. Ora, se eu, Senhor, o Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, na verdade, a aplicação seria: eu dei, Jesus falando, eu dei a vocês um exemplo de humildade. Então vocês devem seguir essa mesma prática de humildade. Aprendam comigo, ser manso e humilde de coração, que vocês irão encontrar descanso para as vossas almas. No segundo tópico, nós vamos aprender sobre o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus, no primeiro subtópico. Antes de subir aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus após a descida do Espírito Santo. O discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Ou seja, Pedro, ao receber o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Ele vai, cheio de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, ele vai trazer uma palavra que iria impactar a vida
daqueles seus ouvintes, a ponto deles falarem o que nós devemos fazer agora. Isso só foi possível porque Pedro tinha a mensagem de Deus, tinha a mensagem do Senhor. E essa mensagem agora, cheia do Espírito Santo, fez com que algo sobrenatural acontecesse. Tendo em vista a plena salvação da igreja e na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns dos seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Ou seja, a igreja do primeiro século, os discípulos principalmente, tinha de uma forma bem vívida ainda, deixa eu fazer até um sinal aqui, olha, quando eles paravam em determinado lugar, era possível eles ouvirem ainda os ensinamentos de Jesus, porque estavam assim muito próximos do Senhor. Então ouviam os ensinamentos do Senhor. E esses ensinamentos estavam muito vívidos aos seus ouvidos. Mas a igreja do segundo século, do terceiro século, e principalmente a igreja hoje do século 21, era necessária que ela tivesse também essa chama, essa manifestação de Deus, esse agir de Deus, esse agir do Espírito Santo, dando o dom à igreja, para que essa igreja tivesse como defender a fé, defender a doutrina bíblica, defender a ortodoxia bíblica, mas não segundo o modelo carnal, mas segundo o modelo espiritual, segundo aquilo que o Espírito Santo estivesse dando a cada um dentro do texto apresentado nas Escrituras. Então, foi fundamental os concílios que tiveram, que formaram, que trouxeram, embasaram as doutrinas cristãs. Senão hoje, nós estaremos vivendo perigos terríveis. Mas graças a Deus que o Espírito Santo vai conceder à igreja contemporânea também esse dom ministerial que é tão importante. 2. A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e em muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos que Cristo ministrou para eles. Eles não ensinavam doutrina deles mesmos, mas reproduziam a doutrina ou as doutrinas que haviam recebidos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês se lembram que o Senhor Jesus vai dizer para eles: o Espírito Santo vos fará lembrar. Então, quando eles pegavam para ensinar, eles traziam à mente aquilo que Cristo havia ensinado e o Espírito Santo estava ali confirmando por meio da ação poderosa dele na vida da igreja todos esses ensinamentos. Ensinamento persistente no 3. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário, mas mestres que não sejam segundo o coração dos homens. Porque a Bíblia vai dizer que a apostasia dos últimos tempos levariam pessoas a levantar mestres, doutores, que ensinassem aquilo que eles queriam ouvir. Mas não é isso que o Senhor quer. É necessário hoje que sejam levantados mestres, sim, doutores, sim, mas segundo
o desejo do Senhor. Espero que o Senhor encontre mestres segundo o seu coração. No terceiro tópico vai dizer a importância do dom ministerial de mestre. Uma necessidade urgente para a igreja no primeiro subtópico. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. É preciso haver pessoas que estejam dedicadas a isso. Porque não pode ensinar de forma superficial. Precisa, como eu disse lá na nossa introdução, precisa ter profundidade no ensinamento. E vale a pena dizer que você não é obrigado a dominar todas as áreas. Mas se você pretende dominar uma área, dedique-se a ela, pesquise, busque. Mas entenda, se Deus já te levantou como um teólogo, como um mestre, você precisa também ter a sua formação sobre o determinado assunto, para que você não fique sem saber para onde ir. A teologia, quando estamos na teologia, ela vai nos conduzir a um caminho, mas em determinado momento nós teremos a direita e teremos a esquerda. Ouviremos quem está à direita e quem está à esquerda, mas nós estamos caminhando. Ao ouvir um lado e ouvir o outro, nós devemos tirar as nossas próprias conclusões e seguir em frente, sem pender nem para um lado nem para o outro. Mas como mestres, teólogos, doutores, precisamos seguir naquilo que o Senhor já anteriormente já nos deu, já entregou nas nossas mãos, ok? Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões, tá certo? Quando alguém na igreja é usado com um dom de ensino, de mestre, de doutor, é para que a igreja se amadureça, possa amadurecer-se sempre. Observação: nunca, enquanto a igreja estiver aqui, a igreja vai deixar de ser ensinada. Nunca a igreja pode deixar de ser ensinada. É um erro, um perigo muito grande, e eu já ouvi algumas pessoas falar, poxa vida, mas só tem crente na igreja, para que pregar para crente? Queridos, a palavra de Deus, ou ela deve ser pregada, ou ela deve ser ensinada em todos os cultos. Púlpito da igreja não deve ser lugar para chocarrice, para palhaçadas, para gargalhadas, risadas, a menos que esteja no contexto de uma palavra que esteja sendo ensinada. Agora, com o fim de tornar o altar um lugar de palhaçada, isso não traz edificação nenhuma, ok? No 2 diz, a responsabilidade de um discípulo contínuo ou de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não é verdade? Ah, não. O novo convertido já se batizou, então não precisa mais ser discipulado. É o que eu disse anteriormente. A palavra precisa ser pregada e ensinada sempre, em todos os cultos. E vale a pena ressaltar que esse dom que é dado à igreja é para a edificação da igreja, para a edificação do corpo da igreja, e não para uma edificação pessoal. Diz assim, no finalzinho, é um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Para eu ensinar, eu preciso aprender. Assim deve ser. Para você aprender, você precisa estar apto, com o coração aberto. E para quem ensina também, para ensinar, precisa estar com a mente fresca para poder passar, transmitir a verdade. Está sendo abençoado? Está? Glória a Deus. Requisitos necessários para um mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer a pessoa como com um dom ministerial de mestre em nossa época. Primeiro,
Letra A, ele tem que ser um salvo. Se ele não for salvo, ele não pode ser mestre do Senhor Jesus. Senão ele vai ser um falso mestre. Tá certo? Para que ele seja um mestre de Cristo, ele tem que ser um salvo. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que estão ensinando. Então ele vai ser um mestre que vai ensinar heresia. Então ele não deve ser aceito em nossos púlpitos. Se for para ensinar heresia, no nosso púlpito não. Ele tem que ter um hábito de ler. Só que nós no Brasil enfrentamos um problema de leitura. A leitura é muito escassa no povo brasileiro. O povo não tem dinheiro para comprar um pão, para comprar o básico, então logo não vai ter dinheiro para comprar livros. Mas nós devemos incentivar a leitura sim. Incentivar a leitura da revista para o aluno. Incentivar para que ele sinta o gosto. Incentivar a leitura da Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. E vale a pena dizer que para o mestre cristão, a Bíblia é fundamental para que esse mestre ele possa de fato compreender e conhecer a verdade bíblica. Preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Se o médico precisa do bisturi, precisa dos seus equipamentos, então o mestre, o ensinador, precisa da Bíblia. Não tem outro ensinamento. Não tem como ele ter o outro ensinamento. Eu estou aqui com a Bíblia hoje, palavra-chave, que eu queria trazer aos irmãos, até a variante no grego, quando se fala da questão do mestre e do doutor. A ideia do mestre é a ideia do catecismo, que é a instrução religiosa. E a questão do doutor também está equiparado, está na mesma situação de instrução. Então nós precisamos ter uma Bíblia. Precisamos. Essa aqui é a Bíblia que eu uso nas lives, que é uma Bíblia comemorativa dos 500 anos da Reforma Protestante. Então nós precisamos ter a Bíblia como a nossa ferramenta de trabalho, tá certo? E não somente isso, e dentro do conhecimento bíblico, como eu disse anteriormente, conhecer o pano de fundo daquele contexto histórico. Por exemplo, por que Paulo falou para aquelas mulheres usarem o véu? Por que Paulo falou para as mulheres não falarem na igreja? Por que Jesus disse que Jesus comparou o pão a uma pedra e o peixe a uma serpente? Por que isso? Por que Jesus falou a questão da seara? Então são coisas que ao vermos o contexto a gente vai entender. E outra coisa, para ser um mestre, um doutor, cristão que tem um compromisso com o evangelho, precisa ter um coração que arda com a palavra do Senhor Jesus. Senão, será impossível ter esse conhecimento acerca da palavra de Deus. E sendo assim, vai ser difícil você conseguir ensinar. Na letra D, então, fala sobre um coração em chamas. Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É a vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Olha, eu estou usando aqui o YouTube, tem um live que eu falo a palavra no Facebook. Enfim, a gente pode usar as mídias que temos, os recursos que temos, para aprender e para evangelizar. Isso não há pecado algum, tá bom? Então, utilize as ferramentas que você tem para o melhor aprendizado e para que você também consiga ensinar da melhor maneira possível, ok? Conclusão. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo das décadas
acerca do preparo intelectual do crente. Não, na verdade, que necessariamente ele esfriaria se estudasse. Foi dito isso, que seminário fazia mal. O seminário é deixar a pessoa carnal. Não, tem sim que se ter o cuidado, porque quando você faz um seminário, a tendência é você ficar muito crítico, principalmente no início. Mas você deve entender que nem tudo também que você ouve no seminário você pode levar para a sua igreja. Nem todo ensinamento do seminário, da academia, você pode trazer para a igreja. Tem coisas que você pega para o seu aprendizado, mas você vai levar para a sua igreja aquilo que vai edificar a sua igreja e não trazer prejuízo espiritual para ela também. Mas se houve um tempo que se pensava que se alguém estudasse, ele ia perder a comunhão com o Espírito Santo. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado do que ele. Esse, no entanto, soube conjugar preparo intelectual a poder do alto. É disso que as igrejas precisam, homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa fé. Que você e eu possamos buscar cada dia mais estar preparado para dizer a alguém o porquê nós somos cristãos. Deus te abençoe. Vem comigo fazer parte dessa família que está em crescimento. Temos objetivos e se você puder, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, mande para os seus grupos da igreja, mande para o Brasilzão todo, para que eles sejam também alcançados com a nossa mensagem em nome de Jesus. Ore comigo. Deus e Pai, obrigado pelo teu filho e filha que pôde estudar comigo. E espero que tenhamos mestres e doutores, ó Pai, que serão formados e em breve estarão ensinando também a sua igreja. Pai, abençoe cada um segundo a tua boa vontade. É a minha oração em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta do Senhor e todos nós que cremos dizemos amém. Deus te abençoe. Foi muito bom estar contigo nessa nossa 10ª lição. E a nossa 11ª lição vai falar sobre o presbitério, sobre o bispo e sobre o ancião. A importância de ter esses irmãos trabalhando na igreja. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.